eu vou tentar ser bem prático. Então, a primeira coisa é o seguinte. Tudo que eu fizer aqui, o diferencial dessa apresentação que eu vou tentar fazer para vocês vai ser o seguinte. Tudo que eu fizer aqui está disponível nesse GitHub aqui, ó. Tá certo? Vocês vão poder baixar e rodar vocês mesmos em casa depois da palestra, tá ok? Vocês podem ir lá. Eu tenho muitas outras coisas que eu publico, né, o que eu disponibilizo, eu coloco no meu blog. Ops. É que eu cliquei sem querer aqui. Eu boto no meu blog, tá certo? E as animações e as demonstrações, normalmente eu boto algum videozinho relevante no YouTube. Então tá esses links, tá certo? Depois eu acho que eu posso copiar esses links e colocar lá no WhatsApp, que aí todo mundo vê, tá certo? Quem quiser se inscrever em canal ou acessar o blog, etc., pode fazer. Então o diferencial vai ser esse. Eu vou tentar ser o mais prático possível, tá certo? Para que vocês possam reproduzir. Ao invés de eu ficar aqui falando que aprendizado de máquina é uma coisa maravilhosa e que dá para fazer inferência e não sei o quê, e mostrar vídeo de robô andando, vídeo de coisa classificando imagem, pega quadradinho. Isso vocês já viram, tenho certeza que vocês já viram no YouTube. Então, eu não gosto desse tipo de palestra. Eu vou tentar fazer um negócio prático. Eu vou pegar exemplos, alguns casos de uso interessantes, e cada coisa que eu fizer aqui, vocês pensem o seguinte pensamento. Caramba, eu posso fazer isso no meu computador? Vai poder sim. É só baixar o código aqui e testar. Tá bom? Bom, então vamos lá. Eu quero começar com um mistério. Essa aula vai começar com um mistério. Eu quero que vocês olhem essas pessoas aí. E eu quero que vocês tentem ver se vocês reconhecem alguém aí. Tá certo? Não precisa responder. Só quero que vocês deem uma olhada e ver se alguém é familiar. Será que vocês já viram esse cara aqui? Será que vocês já viram essa mulher aqui? Né? Então, a primeira coisa é essa. Quem são essas pessoas? Esse mistério vai ser resolvido no final da aula, tá bom? Então, por enquanto, é um mistério. É uma coisa bem... deixar um suspense aí. Quem são essas... Quem danados são essas pessoas? O que é que tem essas pessoas a ver com machine learning? Vamos lá. Esse mistério vai ficar lá na frente, vai resolver. Então, vamos lá. Eu vou começar com um problema bem simples, tá certo? Que é para motivar vocês. Ei, já deu um spoiler, ó. Alguém deu um spoiler aí, ó. Olha só. Hosts gerados com IA. Será? Muito bem, é isso mesmo. São hosts, essas pessoas não existem, tá, pessoal? Nenhuma dessas pessoas existem. Tá certo? E a gente vai gerar elas aqui para vocês. Vocês vão poder baixar o programa e gerar essas pessoas. Tá ok? Vamos lá. Então é o seguinte, mas antes de sair gerando gente aí, né, no computador, vamos entender um pouquinho sobre o problema de... outra coisa, eu vou focar essa apresentação em imagens, tá bom? Machine Learning trata com muito tipo de dado, tá? Trata com dados de texto, trata com dados de som, de imagem, e eu vou focar essa apresentação em imagem, tá certo? Porque ela é uma das aplicações mais chamativas e mais ilustrativas, né, que eu podia fazer para vocês. Então, como a gente vai falar de imagem, eu quero que vocês deem uma olhada nessas 3 imagenzinhas aqui, ó. E eu quero que vocês imaginem o seguinte. Se alguém chegasse para vocês e dissesse, ó, vocês estão vendo aqui claramente que tem aqui um quadradinho, um círculo e um triângulo. Como é que seria um programinha de computador, ou uma máquina, né, um programinha de computador, que recebesse uma imagem desse tipo e devolvesse o rótulo dela. Recebesse esses pixels aqui e dissesse, ó, isso é um círculo. Então, como é que a gente pensar que a gente resolveria isso aqui? Eu resolvi no seguinte, o círculo, ó, o quadrado, esse pixel aqui é 1 ou é 0, né, dependendo do que eu designe a cor, é um pixel escuro. No círculo, ele é claro. O problema é que no triângulo também. Então, não posso sair só testar esse pixel. Tem que testar o quê? Se esses 2 pixels aqui forem 1, então só tem como ser o quadrado. Aí eu detectaria que é um quadrado. Como é que eu detectaria que é um círculo? Se eu pegar esses 2 aqui, ó, esses 2 aqui também tem no quadrado. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar esse aqui. Mas esse aqui também já tem no triângulo. E agora? Esse também, esse também. E agora? Então, a gente faz o seguinte, ó, esses aqui não tem. Então, se eu testar... Então, vocês estão percebendo que, para detectar qual é o ciclo, eu teria que fazer uma lógica aqui dentro. Não é assim? Então, é fácil de pensar uma lógicazinha para essa. São problemas simples. Como é que a gente complica esse programa? Assim, ó.
O que é que aconteceria se esse programinha que a gente tivesse feito, que baseia os nos pixels, a gente recebesse esse quadrado aqui, ó. Já tinha furado todo o teste que a gente fizesse aqui para o quadrado. O círculo, se eu recebesse o círculo assim, ó, com alguns pixels com valor total e outros com valor um pouco menor. E se o triângulo tivesse assim? Vocês estão percebendo que não é trivial fazer um programinha que classifique imagens. Não é trivial. Tá bom? Porque imagem, pessoal, a gente normalmente não tem muito controle sobre ela. Tá certo? Então, para isso, como é que a gente faz, então, para fazer um programinha que trabalhe ou classifique ou identifique imagens? A resposta é aprendizado de máquina. Tá certo? É uma das aplicações de uma área maior chamada visão computacional. Tá certo? Então, o que é aprendizado de máquina? O que é que a gente quer dizer quando a gente diz máquina? Máquina quer dizer o seguinte, computador. Então, aprendizado de máquina é o computador aprender. Aí, hoje em dia, computador pode ser muita coisa. Pode ser um dispositivozinho portátil, né? Pode ser um Raspberry Pi, etc, etc, etc. Tá certo? Mas é um computador, algo que processa. E aprende o quê? Aprendizado de máquina aprende o quê? Ela aprende a resolver esse tipo de problema aqui. De receber uma imagem dessa e dizer, é um triângulo, um quadrado, é um círculo, ou é pessoa tal, ou é pessoa tal, tá certo? E esse aprendizado, ele se dá aprendendo um negócio chamado modelo matemático. Então, no final das contas, aprendizado de máquina é a geração, é o ato de gerar um modelo matemático que roda no computador, ok? Então, esse modelo matemático, a gente simboliza ele assim, ó, com uma caixinha, tá certo? Que recebe uma entrada e tem uma saída. Ok? Então, essa entrada aqui pode ser uma imagem, pode ser uma sequência de texto, etc. Aí ela vai fazer uma conta com esses dados aqui. Normalmente essa conta é bem grande, bem grande mesmo, tá certo? E no final vai cuspir aqui um rótulo, ou uma pessoa, ou o que for. Ok? Então, isso aqui é o que a gente diria que é uma máquina que pode aprender, tá certo? E ela é usada para resolver algum problema. Naquele exemplo simples que eu dei, é para resolver o problema de dizer que é um triângulo, um quadrado ou um círculo. Tranquilo? Bom, o que é que são exemplos desses modelos aí? Por exemplo, exemplo de máquinas. Aqui eu coloquei aqui 7 máquinas, né, que podem aprender. Por exemplo, a entrada pode ser as dimensões de uma peça e a saída da máquina pode ser dizendo se ela está com defeito ou não, né? Eu meço lá uma peça, tem uma pecinha lá, um cubozinho de metal, lá eu meço, a largura deu tanto, tanto, e aí a máquina vai dizer, ó, por essas medidas aí a peça está com defeito. Eu posso ter, por exemplo, o número de sala, banheiro, quarto, etc., de uma casa, e a máquina pode dizer, ó, essa casa vale tanto. Tá certo? É uma máquina que diz o valor de uma casa baseado no número de salas, de banheiro, de imóvel, etc. Ok? Eu posso, como entrada, por exemplo, uma imagem da foto de uma lesão de pele, né? Um sinal, você tem um sinal esquisito lá, você tira uma foto do sinal, e a máquina vai dizer, ó, isso aí é câncer ou não é câncer? É uma aplicação bem séria, né? Uma aplicação médica. Eu posso botar a foto de um rosto, e a máquina pode dar o nome da pessoa. Ó, esse é fulano, é cicrano, né? Eu posso colocar o texto de um e-mail e a máquina dizer se é spam ou não é. Eu posso colocar o áudio de uma pessoa falando e a máquina pode sair com o mesmo áudio com a voz de outra pessoa, tá certo? Posso botar uma foto qualquer e a máquina gerar um texto descrevendo essa foto, tá certo? Também uma possibilidade. Então, tudo isso aí são coisas, são exemplos de máquinas que, para resolver esses problemas, precisam aprender a resolver esse problema aí. Tá ok? Então, quando a gente diz assim modelo, esse modelo que eu falei aqui, ó, isso aqui é genérico demais, né? Isso aqui é uma conta bem grande que vai fazer com a entrada até dar a saída. Só que assim, botar FX é uma conta, mas que conta, né? Como é essa conta? Uma conta pode ser uma coisa... Eu posso pegar as entradas aqui, somar, depois pegar elas, multiplicar cada uma por um negócio, eu posso fazer o seno de um ou o cosseno do outro. É muito genérico. Então, para padronizar o modelo que a máquina aprende, tá certo? A gente, há muito tempo, né, se criou o conceito de rede neural artificial, tá certo?
E esse modelo, rede neural artificial, ele foi baseado num neurônio de verdade, tá certo? Isso aí faz muito tempo, tá certo? Isso aí faz muito tempo, isso aí é dos anos 60, eu acho, por aí. Como é que o neurônio funciona? Ele tem um bocado de sinapsezinhas aqui, ó, que eu estou marcando em azul aqui, que se conectam com outros neurônios, tá certo? Que tem outras sinapses que conectam com outros neurônios, que tem outras sinapses que conectam com outros neurônios, que tem outras sinapses, etc. Só que esse neurônio aqui, o funcionamento dele é muito simples, tá certo? É muito simples. Ele é basicamente, matematicamente, ele faz isso aqui, ó. Né? Cada axônio desse aqui é como se fosse um valorzinho de uma entradazinha dele, tá certo? E aí ele faz uma conta, ele multiplica essa entrada por um negócio que a gente chama de peso, soma isso tudo, adiciona com o valor de B aqui, que é como se fosse uma entradinha com 1, e passa numa função, que normalmente é uma função relativamente simples, uma função assim, por exemplo, ó. X, G de X. Simples assim. Então, isso é mais ou menos como um neurônio de verdade funciona. Então, o pessoal lá de antigamente pensou, rapaz, ó, o neurônio em si, sozinho, ele funciona muito simples. O problema é que o cérebro funciona muito complicadamente. Como é que pode um negócio que tem uma estrutura tão simples, sendo formado por muitas delas, funciona complicado? Então, foi daí que se inspirou dizer assim, então esse modelo de aprendizado, vamos fazer como se fossem vários neurônios desses interconectados. Tá certo? E aí, criou-se o conceito de rede neural artificial. Então, aqui é aquela caixinha que eu falei para vocês, é aqui, ó. É aquela caixinha que tinha lá f de x. Fx é essa conta todinha, ó. Cada pedacinho desse aqui, ó, é um neurônio. Outro neurônio, e assim vai, ó. Aí a saída do neurônio vai para a entrada de outro neurônio, ó. Outro neurônio, outro neurônio, outro neurônio. E assim a gente pode botar muito mais neurônios aqui e fazer várias dessas camadas aqui. De maneira que a rede recebe uma coisa aqui, faz uma conta milagrosa aqui e cospe uma saída aqui. Que pode ser algum daqueles exemplos que eu dei a vocês. Tá certo? Para a gente não ficar desenhando essa ruma de seta, é muito comum, hoje em dia, quando vocês estiverem estudando por vocês verem esse desenho aqui, ó. Então, esse desenho é essa camada aqui, em vez de desenhar os tracinhos, a gente coloca, em vez de colocar essa ruma de tracinho assim, né, ó, a gente coloca só um bloquinho dizendo, ó, isso aqui é uma camada dessa daqui. Tá certo? Aí vem para cá, ó, outra camada. Aí para cá, outra camada. E o tamanho aqui é quantos neurônios tem, proporcional. Ok? Então, daqui para frente, quando vocês viram um diagraminha assim, quer dizer que tem uma rede neural aí. Tem um negócio que recebe uma imagem, por exemplo, aqui. Eu posso botar a imagem de uma pessoa aqui. Né? A imagem de uma pessoa. E aqui, eu posso ter aqui uma saída para cada pessoa. Isso aqui é fulano, isso aqui é cicrano, isso aqui é beltrano, e assim vai. Ok? Pronto, então é isso aí que a gente quer dizer com máquina. Isso é uma máquina. Basicamente, para nós, uma rede neural artificial. Ok? Bom, existem muitos tipos aí, tá certo? Eu não vou entrar, como eu falei, vou deixar só de referência aqui, multilayer percept, autoencoder, blá, 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 blá. Tem muitos desses tipos aí. Cada um desses aqui varia o quê? O número de camadas, o número de neurônio em cada camada, tá certo? O tipo de conta que se faz em cada camada, aquele Gzinho, tá certo? E por aí vai. Às vezes mistura de uma com a outra, ok? E elas têm dois grandes tipos, sequenciais e recorrentes, que a gente não vai ver nessa apresentação aqui, as recorrentes, tá certo? Fica para uma próxima, a gente vai se concentrar aqui nas sequenciais. Mas enfim, isso é só referência. Então, tá aqui algumas arquiteturas, ó, as arquiteturas mais comuns, quando ela é convolucional, mas sempre assim, ó, é uma entrada, aí uma camada, outra camada e uma saída, tá certo? A única coisa que muda aqui são os tipos de conta que são sendo feitos entre uma camada e outra. Ok? Mas na frente a gente vai ver como usar o TensorFlow para definir isso aí. Vocês vão ver que fica super simples. A gente não precisa, não se assustem de ter que fazer essa conta
na mão não, que ninguém vai fazer isso na mão. Isso aí a gente tem o TensorFlow para fazer isso para a gente. Pronto, então, aqui um exemplo ó, de uma rede bem simples, que tem duas entradas e uma saída, tá certo? Aí nessas entradas aqui, ó, é normal, é muito comum, a gente receber a entrada assim, ó, como uma coluna de valores para cada entrada e uma coluna de valores para a saída, tá certo? E aí essa coluna é muito comum também a gente fazer um gráficozinho dela, colocando ó, x1 e x2. Então, esse ponto aqui, ó, menos 1,2, menos 2,2. Eu venho aqui, ó, menos 1,2 e menos 2,2. Ele está aqui. Esse outro pontinho aqui, ele está aqui. Esse outro, ele está aqui. Esse outro, ele está aqui. E assim vai. Para cada linha dessa aqui, a gente tem um pontinho aí, ó. E a coluna aqui é a cor do pontinho. Tá certo? E vai já ficar claro porque eu estou explicando isso aí. Porque vai ter uma hora que a gente vai fazer classificação e a gente tem que ter essa imagem em mente. Que existe esse espaço aqui, né? Que são as entradas da DD. É claro que quando a gente tiver 10 entradas, a gente não consegue fazer esse gráfico, tá certo? Mas esse gráfico existe em 10 dimensões. E aqui, ó, a gente tem o que a gente chama de rótulo. Então, com essa entrada aqui, isso aqui podia ser, por exemplo, as dimensões de uma peça, né? A largura e a altura de uma peça, tá certo? E aqui poderia ser se a peça está com defeito ou não. Aí, se a gente fizer esse gráfico, vocês estão percebendo que toda peça com defeito está em torno desse regiãozinha e toda peça sem defeito está aqui, ó. Então, isso aí é para dizer a vocês que os dados de entrada da rede possuem uma estrutura interna a eles. Tá certo? Eles não são aleatórios. Tem uma estrutura bem definida aí. Então, se isso aqui fosse imagem de pessoas, né? Fosse uma foto de um rosto, que tenha, sei lá, 1000 pixels, esse gráfico teria uma dimensão, 2, 3, 4, 5, 6, teria 1000 dimensões, mas nessas 1000 dimensões, esses pontinhos não estariam aleatoriamente distribuídos. Toda foto que fosse de Alan estaria agrupadinha num cantinho. Toda foto que fosse Juliana estaria agrupadinho aqui, né? Toda foto que fosse Isabel estaria outra agrupadinho aqui. Elas não estão aleatórias, elas estão num espaço de 1000 dimensões, um negócio bem abstrato, mas elas estão ali com alguma estrutura. Existe uma estruturazinha por trás desses dados aí, tá certo? E é isso, pessoal, que a rede aprende a observar, tá ok? A rede aprende essa estrutura inerente aos dados, tá ok? Então, para ela aprender, a gente precisa treinar a rede. Precisa treinar para ela poder aprender, tá certo? Então, o que significa treinar uma rede, né? Treinar uma rede é mais ou menos como treinar uma pessoa. Como é que você treina uma pessoa para fazer uma coisa? Você mostra a ela essa coisa acontecendo, tá certo? Você chega para a pessoa, vou ensinar você a fazer bolo. Então você mostra, você faz vários bolos na frente dela e ela aprende, tá ok? Então é aprender por exemplos. Numa rede neural, tá certo? A gente vai ter esse conceito de exemplos, que é o quê? São valores que eu coloco na entrada, que eu sei a saída, que nesse caso que eu estava aqui, ó, eu tenho essa tabela. Então eu digo para a rede, ó, vai entrar isso aí e você tem que sair com isso aqui. Vai entrar esses dois, você tem que sair com um. Vai entrar esses dois, tem que sair com um. Tá certo? Então ela tem que aprender utilizando exemplos de treinamento. Tá certo? A gente coloca um negócio aqui e diz, ó, tem que sair tal coisa. Coloca outro negócio aqui e diz, tem que sair agora outra coisa. Tá certo? Isso aí, sozinho, não faz a rede aprender. Tem que existir um mecanismo para que ela aprenda. Tá certo? O mecanismo é o quê? É uma conta que a gente faz com esses exemplos de treinamento. Tá certo? E essa conta a gente chama de função de custo. Que é o quê? Eu tenho o que eu desejo que ela saia, né? E eu posso comparar com o que ela está saindo de verdade. Se for diferente, né? Só, isso não tá bom, não. Tá certo? Tem que ajeitar. E como é que ajeita? Aí é esse conceito de treinamento,
que normalmente a gente usa o backpropagation. Eu coloquei aqui direto o nome, porque é o treinamento mais comum para essas redes sequenciais aí, tá certo? Então, o que é que significa a fazer uma rede aprender? A gente vai treinar ela para ela poder aprender, tá certo? A gente treina usando exemplos. Esses exemplos, eles são comparados na saída, e essa comparação, que é o que a gente chama de função de custo, né, está dizendo quanto custa a rede dar aquele valor, sabendo que era aquele outro, né? E aí, com essa diferença, a gente usa um algoritmo para ajustar alguma coisa aqui, que é o que eu vou mostrar a vocês mais ou menos o que é agora. Ok? Aqui. Então, vamos lá. O exemplo. Como é que seria? Vamos supor essa rede bem simplesinha aí, ó. Tá certo? Uma redezinha aí que tem duas camadas. Eu tenho essa camada aqui, ó, né? E tenho essa outra camada aqui. Ok? Isso aqui, ó, ela tem duas entradas e uma saída. Isso aqui são os exemplos de treinamento. Então, quando entrar isso aqui, eu quero que saia isso. Quando entrar isso aqui, eu quero que saia 0. Quando entrar esse par, eu quero que saia 0. Quando entrar esse par, eu quero que saia 0. E assim vai. Tá ok? O que é que a gente vai mudar na rede? Veja, a rede está aí, né? O que significa treinar ela? Treinar ela é encontrar esses valorzinhos que eu vou circular de vermelho aqui, ó. Inicialmente, esses valorzinhos que são os famosos pesos da rede neural, inicialmente eles são normalmente colocados aleatoriamente. São chutados. Certo? A gente chuta o valor deles aí. Então, quando a gente chuta inicialmente, vocês imaginam a confusão, né? A gente coloca isso aqui e provavelmente não vai sair 1, vai sair 0. Tá certo? Ou vai sair 0,3, né? Vamos botar que eu coloquei esse aí, saiu 0,3. Aí eu coloquei esse outro aqui, saiu 0,8. Coloquei esse outro aqui, saiu 0,6. E assim vai. A rede está totalmente perdida. Está longe dela ter aprendido. Por quê? Porque eu joguei aleatoriamente os valores desses tais, desses pesos aí. Ok? Então, qual é a ideia? A ideia é mudar esses valores para que, colocando os valores corretos, isso aqui azul aconteça. Quando eu colocar esse par, a rede sai 1. Quando eu colocar esse outro par, a rede sai 0. Quando eu colocar esse, a rede sai 0, etc, etc. Tá certo? Isso é treinar a rede. Então, para isso, ó, esses exemplos que eu estou mostrando a vocês aqui, é um exemplo bem simples, só 2 números. Mas lembrem que pode ser coisas bastante complicadas. Por exemplo, eu posso ter como entrada a imagenzinha, ó, vou colocar até em branco aqui, ó, a imagenzinha de um número. Né? Vou colocar aqui com amarelo para ficar mais... Ó. E ela vai me dizer que número é. Tá certo? Eu posso dar essa de entrada aqui, como a gente já tinha, e ela dizer se é 0. Né? Eu posso colocar, por exemplo, o rosto de uma pessoa. Eu boto esse rosto e a rede me diz que é fulano e tal. Eu boto esse rosto e assim vai. Com os pesos aleatórios, quando a gente for colocando essas entradazinhas, né, aqui, cada uma dessas, a rede vai errar. É normal que ela erre, porque a gente chutou os valores dela. Mas aí, à medida que a gente vai colocando, a gente vai corrigindo. Então, coloca outra pessoa, vê o erro, corrige os pesos. Bota outra pessoa, vê o erro, corrige os pesos. Inclusive, pode até ser texto. Eu posso entrar com esse texto aqui na rede e ela me dizer se é spam ou não. Então, eu vou ter vários exemplos que eu sei quando é spam ou quando não é spam. Do mesmo jeito, eu vou ter vários exemplos que eu sei o nome da pessoa aqui e vão ter vários exemplos que eu sei que isso aqui é um 2, que eu sei que isso aqui é um 5, né? Que eu sei que isso aqui tem que dar 0. Eu sei isso, eu tenho esses exemplos. E a gente vai apresentando na rede e cada vez que ela errar, a gente corrige. Errou, corrige. Errou, corrige. Até que se a gente repetir isso milhões e milhões de vezes, a rede acaba, essa agora não errou mais. Aí vai não errando, até que ela passa a não errar mais. Ok? Como é que a gente muda esses pesos? Aí é o que a gente chama de treinamento. Para isso, a gente tem que comparar. Errou como? Como é que eu digo que ela errou? Né?
a gente diz assim, ó. Ó. Então, o que é esses valores aí? Esses valores são, isso aqui é a saída da rede. E isso aqui é o que ela deveria ter saído. Então, a gente coloca essa entrada, aí o Y, que é o que a rede deveria dar, é 0. Mas aí a rede deu, sei lá, 0,2. Então, eu subtraio, tá certo? Aí eu vou saber que errou, tá ok? E aí eu elevo ao quadrado. Deixa eu ver se alguém aqui já tem familiaridade com treinamento. Alguém quer arriscar me dizer por que esse quadrado, o que é que esse quadrado está fazendo aí? Claro que vocês não tem como saber isso de antemão, mas de repente alguém que já leu alguma coisa assim, que já começou a estudar, por que esse quadrado aí? A dica é o seguinte. Isso, olha aí, muito bem, o Klaus respondeu perfeitamente, perfeitamente. Porque vejam, como é que eu vou dizer que a rede aprendeu? Ela aprendeu quando esse Y aqui ficar igualzinho a esse, não é? Não é? Só que observem, se eu fizer esse aqui e der 0,2, se eu fizer esse aqui e der, por exemplo, 0,8, quando eu somar esses erros, vai ficar 0,2, né? Aqui, menos 0,2. Vai dar 0. Aí eu pensei que a rede aprendeu, mas não. É porque ela errou positivo no exemplo e acertou e errou negativo no outro. Exatamente como o Cláudio está dizendo aí. Tá certo? Então, é importante ter em mente que a rede, ela tem esse custo aqui, ó, ela faz isso aqui e ela ajusta os valores para que isso aqui fique 0. E se isso aqui ficar 0, como está ao quadrado, é porque todo mundo de Y é igual a todo mundo de Y chapéu. E aí a rede aprendeu. Tá ok? Tem um bocado de detalhes sobre generalização, etc., que não cabe aqui nessa aula. Aqui é só para vocês terem ideia do aspecto geral da coisa. Tranquilo, todo mundo? Então, como é que a gente faz, então? Deu um erro aqui. Aqui deu 0,2 de erro. Como é que a gente faz para mudar os pesos da rede? Né? A gente usa usa um processo de minimização, tá certo? Aí eu não vou entrar em detalhes demais aqui, isso aqui é só para uma rede bem simples, ó. Como é que ficaria essa conta aqui, ó? Quando a gente fizer essa conta aqui, para todos os valores, né, possíveis de erro, a gente fica com um negócio assim, ó. Nesse caso aqui só tem essa rede só tem 2 pesos, só tem esse peso e esse. Então a gente consegue fazer um gráfico aqui, ó. Colocar B aqui e W aqui. E aí cada pontinho desse aqui, ó, é uma configuração da rede. Esse pontinho aqui, a rede está com W igual a menos 10, menos 5 e B igual a, sei lá, menos 1. Aí se a gente vier aqui em cima, ó, e já a rede está com um erro muito grande. Se a gente acertar o valor, tá certo? Que faz com que essa entrada gere essa saída, ela vai lá naquele pontinho lá embaixo, que é o mínimo possível para essa rede. Tá ok? Então a gente vai fazer esse processo de encontrar qual é o par de valores que dá aqui. Nesse caso, um par, mas uma rede grande que processa a imagem, eu tenho não só 2 pesos, eu tenho milhões, até bilhões de pesos, tá certo? Então não dá para fazer um gráfico desse aqui, que seria um gráfico em milhões de coordenadas, longe da gente poder fazer. Mas o princípio é exatamente o mesmo. A gente tem que pegar os valores que estão inicialmente aleatórios e mover eles para ficar aqui onde a rede erra menos. Tá certo? Esse processo é o que chama backpropagation, tá certo? Eu coloquei bem detalhado aqui, mas o objetivo dessa aula não é esse. Eu quero fazer um negócio bem prático, né? Já a gente vai para a parte prática, para vocês verem essas coisas funcionando. Mas está aqui, ó, basicamente a gente pega o erro, né? Passa na função de custo que diz, ó, errou. Aí a gente volta aqui atualizando os pesos, um pouquinho de cada uma. Ajusta um pouquinho desse, né, ó, ajusta um pouquinho desse aqui, um pouquinho desse, um pouquinho desse, um pouquinho desse, um pouquinho desse. Aí pega outro exemplo, ou outro conjunto de exemplos. Aí pega outro conjunto de saídas, errou,
ajusta mais um pouquinho, ajusta mais um pouquinho. E quando a gente faz isso várias vezes aqui no conjunto de treinamento, a rede acaba aprendendo e ela não erra mais. A gente coloca essa entrada e ela dá a saída correta. Tá certo? Então, de novo, isso aí é só por referência, essas equações, essas coisas, é para quem tiver curiosidade de saber depois como funciona mais detalhadamente. Bom, então vamos lá. Também aqui outra referência para vocês, esse treinamento ele pode ser supervisionado, não supervisionado, também não vou entrar em detalhes, fica aí de referência para vocês. Tá certo? Então vamos agora ao que interessa, vamos à parte prática. Essas redes, pessoal, como vocês estão vendo aqui, uma rede pequenininha dessa tem um bocado de conta a ser feita, tá certo? Um bocado de conta a ser feita. Antigamente, no meu tempo, quando eu aprendi redes neurais, a gente tinha que implementar isso aqui na mão. Era osso. Uma rede que tinha não sei quantas camadas, a gente tinha que fazer um for por camada, organizar o for aqui para cada peso desse, e aí essa conta aqui tinha que ser feita com multiplicação de matrizes. É um trabalho danado. Felizmente, vocês não precisam mais fazer isso hoje em dia, porque a gente tem uma API em Python e em C chamada TensorFlow. Existem outras, tá certo? Existe a Café, existe a concorrente da TensorFlow, que está me faltando o nome agora, que é qual é, meu Deus? Esqueci o nome da outra, mas é concorrente. Mas a TensorFlow é a que eu gosto mais, tá certo? É uma questão de cada um se adaptar. É uma API mantida pela Google, tá certo? Oi. Já colocou aqui no... Desculpa, interromper. Colocou aqui no... PyTorch, muito bem. Isso, PyTorch, exatamente. Esse é o concorrente da Google. Muito bem, obrigado, Tiago. É esse mesmo. Deixa eu ver outro aqui, tem uma pergunta aqui. Tem um exemplo interessante, um cara que criou IA usando a rede neural para jogar aquele jogo dinossauro, quando o Google Chrome está offline. Isso. Ah, legal, legal. Muito bem, obrigado. Vocês vão ver que tem um bocado de exemplo de pessoas que começou a aparecer essa ruma de rede neural sendo treinada, porque o TensorFlow facilita muito, 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 muito. Tá certo? Flappy Bird, eu já vi o pessoal fazendo para jogar até Super Mario, por exemplo, e tem os exemplos clássicos, como o AlphaGo, né, que joga Go e ganhou do campeão mundial, rede para jogar xadrez, tá certo? Rede para jogar Atari baseada apenas na imagem, também é outro exemplo super interessante. Enfim, tem muitos e muitos exemplos. E muitos deles, né, usam o TensorFlow, tá certo? O TensorFlow é basicamente o quê? É uma API, ou seja, obrigado, o Fernando colocou o link do Dino aí. É uma API, então o que acontece? Ela tem disponível para a gente as funções que montam uma rede neural, treinam uma rede neural, tá certo? E fazem a parte de backpropagation, né? Faz a parte de calcular a saída da rede dada a entrada, que a gente chama de inferência. Tudo isso de maneira bem prática, tá certo? Ela usa tem muitas ferramentas que podem ser usadas em conjunto, como Keras, Scikit-learn, etc. Elas operam na GPU e na CPU. Hoje em dia é muito importante usar a GPU para ficar rápido, tá certo? E elas são escaláveis, no sentido de a gente consegue, com pouco esforço, fazer redes gigantes. Vou mostrar a vocês aqui algumas redes aqui que tem bilhões de neurônios, tá certo? E que rodam no nosso computador. Demora um pouquinho aqui, no meu computador, por exemplo, vai demorar um pouquinho, que não é um computador tão bom, mas se a pessoa tem um computador bom, ela vai sendo mais rápida. Ok? Então, vamos lá. Como exemplo para vocês, né, eu coloquei aqui, ó, uma rede neural e a definição dela no TensorFlow, tá certo? É uma rede convolucional, que é uma rede que dá um trabalho danado para fazer a conta aqui, ó. Para fazer o backpropagation dessa rede aqui, dá um trabalho danado. Inclusive, ela tem uma mistura de rede densa, que é multilayer perceptron, com rede convolucional. Tem camadas convolucionais e camadas que a gente chama camadas densas, tá certo? Então, nesse caso aqui, ela tem, ó, uma entrada, que é uma imagenzinha 28 por 28. Inclusive, essa rede aqui, ela vai ser uma das que a gente vai usar de exemplo, já para a imagem de número, tá certo? E ela faz um bocado de conta aqui chamada convoluções, também não vou entrar em detalhes do que é, tá certo? Mas é uma coisa que imita mais ou menos o que a gente tem como visão.
faz várias outras convoluções, faz um bocado aqui, ó, lembra que quando eu falei a vocês que tem esse trapéziozinho aqui, significa que tem uma rede, uma camada aí, né, escondida, digamos assim, nesse branquinho aí. Tem um bocado de neurônio aqui. E olha só como é simples no TensorFlow. Ó. Tá certo? Basicamente a gente define um modelo do tipo sequencial e sai, ó, adicionando camadas. É simples assim, pessoal. Simplesmente a gente sai adicionando camadas. Para cada camada, a gente diz as características, ó. Camada de entrada, aí tem aqui, ó, 28 por 28 por 1. Leia convolucional, ó. Quantos convoluçõezinhas dessa a gente vai fazer, ó? 64. De que tamanho? 3 por 3. Outra convolucional, 32, também 3 por 3. Aí a gente manda ela colocar todo mundo num vetor só. Outra camada. Aí aqui a gente cria uma rede aqui, ó, com 100 neurônios. Olha só, tem 100 neurônios aqui, ó. Depois essa rede, essa camada se conecta com outra que tem 10 neurônios. Pessoal, vocês não têm noção da quantidade de conta que tem para fazer essa rede passar, ida e volta. Ok? Então, toda essa conta, toda essa montagem está embutida aqui. Beleza? Então, é simples assim definir uma rede neural no TensorFlow. Mais simples ainda é treinar ela. Uma vez definida, a gente define os exemplos de treinamento e manda um comando para treinar. Hoje em dia é um comando no TensorFlow 2 que, dependendo da rede, pode se transformar em mais de um comando. O exemplo que eu vou fazer a vocês com a rede generativa adversária é maior. Mas é simples. É algo que não passa de uma tela de comandos. Tá certo? Então, ó, aqui é para vocês terem noção de quão complexas as redes podem ficar. Ó, aqui eu tenho o exemplo aí, ó, de 6 redes bem famosas. Ó. Essas redes aqui são bem famosas. Tá certo? Ó, isso aqui é uma rede neural. Tá certo? Cada bloquinho desse aqui são várias camadas. Tá certo? Aqui é outra rede, ó. Tá certo? Que já tem camada em paralelo. Essa aqui é uma outra rede. Essa é a Imaginet, é uma rede gigante ela. Ela é muito poderosa, mas olha só como ela é complicada, ó. Cheio de interconexões, camadas em paralelo, ligações de uma camada para a camada seguinte, etc, etc. Tá certo? E tem uma rede, que é a rede que eu vou usar de exemplo aqui para vocês, que é essa aqui, ó. Chama StyleGAN. Tá certo? Que, fazendo o spoiler, é a rede que gerou aqueles rostos lá que vocês viram no início da apresentação. Tá bom? Então, veja que é uma rede também bem complicada, tem camadas sequenciais, aí tem camadas aqui, ó, em paralelo. A saída das camadas sequenciais ligam em paralelo com outras camadas, que tem várias coisas, convoluções, contas, etc, etc. Tudo isso o TensorFlow faz com que seja praticamente automático. Ninguém toma conta dessa matemática aqui dentro. O TensorFlow faz tudo pra gente. Ok? Bom, então vamos finalmente para os estudos de caso. Vamos rodar aqui as demonstraçõezinhas que vocês vão poder baixar no GitHub e fazer, quem quiser fazer, tá certo? Então, vou passar aqui por cada um e vou explicando. A primeira é o exemplo mais simples que tem, que é uma rede relativamente simples, pequena, né? Uma rede convolucional, que a entrada é uma imagenzinha 28 por 28, que é um pedacinho aqui, ó, uma imagenzinha dessa aqui, ó. Esse conjunto aí, pessoal, chamado MNIST, é um conjunto de imagens. Isso aqui não é uma imagem que ela recebe, não. Isso aqui é porque, para não colocar separado, tá todas juntas aqui, ó. Isso é uma imagem, isso é outra. São imagens de dígitos manuscritos, tá certo? Cada pedacinho desse aqui, né? Cada pedacinho desse é 28 por 28. Deixa, fica ruim de ver aqui, ó. É uma imagenzinha 28 por 28 pixels em tons de cinza. E ela contém um dígito escrito à mão. Essa base de dados aí, ela é bem famosa, né? O nome dela está aqui, MNIST, e ela vem do scan que foi feito num conjunto de correspondências americanas que tinha o CEP escrito na carta. Então, uma equipe, escaneou o CEP manuscrito de milhares de cartas, separou bem direitinho, né, cada dígito, numa imagenzinha 28 por 28, tá certo? E disponibilizou isso.
Então, vocês podem baixar essa base de dados, inclusive o TensorFlow contém ela, vocês não precisam nem baixar, vocês fazem só x igual a, aí coloca tensorflow.database.mnist. Aí já fica com, eu acho que é 60 mil imagens. Tá certo? 60 mil bloquinhos 28 por 28, cada um com um dígito manuscrito. Aí. Tá certo? E esses 60 mil, a gente sabe qual é o dígito. Então, a gente pode usar para treinar. Então, o que é que essa rede aqui, ela vai fazer? Ela vai receber a imagem e vai sair aqui, ela tem 10 saídas, ela sai aqui com um negócio assim, ó. A saída dela é esses 10 valores. E aí, esses valores representam a probabilidade de ser o dígito correspondente. Aqui é de ser o dígito 0, aqui é de ser o dígito 1, 2, 3, até 9. Então, nesse exemplo aí, ó, para essa saída, a rede saiu com quanto? A entrada provavelmente aqui era o quê? Era uma imagem com um 0 manuscrito. Tá certo, pessoal? Então, a rede entende a escrita e diz que é um 0. Observem que o 0 pode ser bem diferente. Eu posso ter um 0 assim, posso ter um 0 assim. Tá certo? Eu vou rodar aqui para vocês verem, treinando. Deixa eu puxar aqui, eu vou ter que puxar aqui de fora. Deixa eu pegar aqui primeiro. Não se preocupem não que os exemplos vão ser mais interessantes do que esse, tá, pessoal? Isso aqui é só o nosso warm-up, tá certo? Então vamos rodar ele aqui, ó. Então aqui é o código todinho, ó. Esse é o código todo desse programa. Vejam só. A definição da rede, né? Aqui, ó, carregando o MNIST, que são os dados, definindo a rede. Olha como é difícil treinar no TensorFlow. É uma linha para treinar. Tá certo? Aliás, desculpa, aqui é para compilar o módulo, para ficar rápido. Essa linha nem precisa fazer isso aqui, nem precisa. Para treinar é isso aqui, ó. Então, eu vou rodar agora ele aqui, ó. Tá certo? Vocês vão ver aqui o treinamento acontecendo, tá certo? Porque essa função aqui, quando a gente manda treinar, ela vai, ó. Cada barrinha dessa aí ela é uma sequência de treinamento, que a gente chama de época. Vai treinar aí 10 épocas, e depois de treinada, a rede vai receber uma imagem, ó. Ela vai receber uma entrada à imagem, e vai dar como saída aquele vetor, que eu vou pegar o maior e vou dizer qual é o número. Então, observem, ó. A rede acertou todo mundo aqui, ó. Vejam só. Aqui ela pegou essa imagem e disse que era um 9. Ela pegou essa e também disse que era um 9. Ó. Tá certo? Então, de uma certa maneira, pessoal, a rede aprendeu visualmente que 9 é uma bolinha com um tracinho. Que não precisa estar exatamente para cá, mas se é uma bolinha com tracinho, ó, é um 9. Olha esse outro 9 aqui, ó. Olha esse outro 9 aqui que ela confundiu com 7, ó. Se bem que eu acho que isso é um 7. Mas nem eu sei esse aí. Veja que nem o ser humano consegue distinguir direito, né? Aí aqui, ó, o 4. Ela sabe que o 4 é esse tracinho com o tracinho dobrado, ó. Mesmo que o tracinho dobrado esteja maior. Né? O 6 ela aprende que é uma bolinha com tracinho para cima. Ó. Às vezes o tracinho é maior, às vezes é menor. Às vezes não tem uma bolinha totalmente fechada, mas ela entende que é um 6. Tá certo? Então, fazer um programa que pega uma imagem dessa e diz o número não é um negócio trivial, pessoal. Porque, como aquele exemplo que eu citei para vocês, não dá para comparar o pixel, porque o 9 pode ser muito diferente. Ó. Um 4 pode ter um rabinho, né? Pode não ter o rabinho aqui, ó. E a rede acertar. O 0 pode ser uma bola fina, pode ser uma bola mais grossa. E a rede, de alguma maneira, ela encapsulou esse conhecimento aqui nos pesos, nesses pesos aqui dela. Tá ok? Então, esse é o primeiro exemplo. Esse exemplo em si, para vocês, ainda não, porque vocês já, digamos assim, vocês já nasceram com a tecnologia mais avançada. Mas para uma pessoa como eu, que veio do tempo que rede neural era um negócio manual, isso é impressionante. Uma rede fazer isso aí. Impressionante. Você pegar os pixels com essa variabilidade, com a rede pequena desse jeito, e ela conseguir acertar
é impressionante. A rede consegue realmente aprender a visualmente identificar um dígito. Ok? Mas vamos lá para um exemplo um pouquinho melhor agora. Ó. Vamos ver um pouquinho mais interessante. Esse exemplo agora é o seguinte. É um exemplo visual de novo, tá certo? E essa rede, pessoal, é uma rede chamada autoencoder. O que é essa rede? Deixa eu explicar a vocês o que é essa rede. Autoencoder é uma rede como outra qualquer, tá certo? Uma rede densa ou convolucional, tanto faz. Mas ela tem uma característica interessante, olha só. Ela vai receber uma imagem de um dígito aqui, ó. Vocês estão vendo? Isso aqui é uma imagem, isso aqui não é um valor, tá, pessoal? Isso aqui é um bocado de 28 por 28 pixels, igual ao MNIST. Só que agora eu estou colocando o 3 um pouquinho mais bonitinho, o 0 também, um pouquinho bonitinho. Então ela vai receber uma imagem dessa, tá certo? Ele vai pegar essa imagem aqui, vou botar ela na entrada. E o que é que eu quero na saída? Eu quero que na saída apareça a mesma imagem. Tá bom, pessoal? Ó, presta atenção que esse exemplo é super interessante. Olha só que coisa curiosa. Quando eu colocar o 5, essa imagem, o que é que eu quero que a rede faça? Saia a mesma imagem. Aí vocês vão perguntar assim, não, peraí, pessoal, aí é demais. Aí é trivial demais. Não seria só copiar, não? Pegar esse pixel, emendar com esse, pegar esse, emendar com esse, pegar esse, emendar com esse? Então, quando chegasse esses pixels aqui, ele ia copiar pixel a pixel e ia dar o valor. Não é? Para que danado eu quero que saia a mesma coisa? Só tem um detalhe. Essa rede ela tem duas camadas. Ou dois conjuntos de camadas, né? E, no meio, elas são conectadas por bem poucos neurônios. Bem poucos neurônios. Olha só que interessante. Eu estou entrando aqui com a imagem 28 por 28, né? Estou fazendo uma conta aqui. Essa conta vai resultar, nesse caso aqui de exemplo, eu acho que são 6 números apenas. 6 números apenas. Esses 6 números é o que a segunda camada vê e tem que formar a imagem de volta. Pior ainda, esses 6 números, para complicar esse caso, eu vou forçar eles serem ou 0 ou 1, ou 0 ou 1, ou 0 ou 1. Quem quer arriscar o que a rede vai fazer aí? Deixa eu ver aqui no chat, ver se alguém arrisca agora de saber o que é que danado vai acontecer aí. Ó, eu vou treinar a rede. Ela vai pegar uma imagem, vai forçar essa imagem a se transformar em apenas 6 números, que vão ser o 0 ou 1, ou perto de 0 ou perto de 1. E esses 6 números vão ter que dar um jeito qualquer de formar a imagem de volta. Quando a gente faz isso, pessoal, algo mágico acontece. A rede, ela inventa um códigozinho binário para cada número, sem eu dizer. Aí, com esse código, ela usa para diferenciar o número e essa outra camada remonta o número, a imagem do número. Binário, exatamente, porque eu forcei C01. Tá certo? Como essa aqui demora um pouco mais para rodar, eu já rodei ela e coloquei os resultados aqui, ó. Vou mostrar a vocês. Olha que interessante. Quando a gente coloca essa imagem aqui, olha o que a rede sai. Oh, muito bom, hein? Muito bom. Entrei com a imagem 1, saio com a imagem 1. Só que olha no meio o que aconteceu. Ela atribuiu a essa imagem o código 1, 1, 0, 1, 1 e 1. A rede descobriu o código binário. Já pensou, pessoal? Eu não disse a ela que era para fazer um código para cada imagem. Eu simplesmente disse, ó, você tem que fazer a mesma imagem na saída. Dê o seu jeito. Aí, olha que legal. A rede inventou um códigozinho para cada número. Olha que negócio incrível. Quando coloco o 0, ela, da cabeça dela, disse, 0, eu vou dizer que vai ser 1, 1, 1, 0, 1, 0. Quando a gente coloca a imagem do 1, ela, da cabeça, entre aspas, da cabeça dela,
ela gerou esse código 111011. E, obviamente, que ela fez um código diferente para cada número, porque senão ela se confundia. Já pensou? A rede, pessoal, fez o que um ser humano faria, né? Se... Olha só, e olha a pergunta, ó. Olha a pergunta, Juliana. Como é que a gente explica de onde ela tirou isso, né? Ela está pensando... Isso aí, pessoal, sabe como é o nome que eu dou isso aí? Um código próprio, exatamente, é um código próprio. Mais ainda, se eu rodar de novo, pessoal, ela vai criar um código diferente. Cada vez que eu rodo, ela inventa um códigozinho. Será que a rede está pensando? Será que ela está autoconsciente e fala, isso é uma imagem, vou fazer? Não. O que está acontecendo aqui é o que eu chamo de, eu vou até digitar aqui em grosso, aqui, ó. É matemática. Matemática. Essa rede não pensa, essa rede não sente nada, tá certo? Essa rede não tem consciência de que ela existe. Ela é um bocado de número rodando aquele backpropagation que eu mostrei ainda agora. Só e somente só. Só que a ideia por trás e a estrutura matemática é tal que acontece esse tipo de comportamento. Beleza? Pronto. Então, esse é o segundo exemplo, que é um pouco mais interessante. E aí eu tenho uma pergunta a vocês. O que será que acontece se eu forçar a barra e fizer isso aqui agora? Olha só. O que é que a rede vai fazer agora? Se eu forçar que ela só possa usar um valor. Eu botei bit aqui porque agora não precisa ser mais binário, tá bom? Agora eu vou liberar ela, eu vou liberar a rede, tá certo? Para colocar qualquer número que ela queira. Só que só pode um. Eu tenho uma imagem de entrada, tá certo? Então, essa imagem de entrada aqui, ó. Eu quero que quando eu coloco essa imagem, ela saia essa imagem fora. Ok? Só que no meio do caminho, ela só tem direito a escolher um número. E aí, quem quer arriscar dizer o que vai acontecer agora? Eu vou até puxar aqui a demozinha, que essa aqui eu vou rodar aqui para vocês. Olha só. Vou rodar ele aqui. Deixa eu fechar aqui. Opa, não estraga aqui a surpresa. Ah! Bom, estão vendo já aí, né? Acho que eu estraguei a surpresa. Mas vocês estão vendo aí o que acontece, né? Ó. Dei um spoiler sem querer. Deixa eu ver ali, ó. Se pode qualquer um, ela vai guardar o número mesmo. Isso! Muito bem, Job Freire. Aí, ó. Ela vai dar um número. Agora, como o número é de 0 a 1, não precisa ser exatamente o número, né? Mas ela vai dar um número. Tá certo? Ela vai dar um número para cada número. Que não precisa ser o número correspondente. Deixa eu ver se eu tenho aqui os valores que ela dá para... Não. Deixa eu pegar aqui na demo mesmo. Ó. Então, vou fazer o seguinte. O que é que eu vou mostrar a vocês agora? Eu vou mostrar uma animação. Eu já tenho um spoiler aí, mas essa animação é o seguinte. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar só esse pedaço da rede aqui. Olha só. Eu vou pegar só esse pedaço da rede. E vou, de propósito, colocar aqui, variando de 0 até 1. Vou botar 0, 0,1, 0,2, 0,3, até 0,9 e 1. E ver o que é que a rede dá como saída. Eu sei que, em alguns pontos aqui, ela vai ter que dar os valores, a imagem correta. Por exemplo, se eu botar 0, pode ser que ela dê a imagem 4. Se eu botar 0,1, pode ser que ela dê a imagem 2. Mas se eu botar um número entre 0 e 0,1, o que será que a rede dá? Aí vamos ver, ó. Então preste atenção, que vocês vão ver agora é a saída com essa entrada, a saída só dessa metade da rede, variando isso aqui de 0 até 1, tá bom? De propósito, variando bem devagarzinho. E não só 10 possibilidades. Vou rodar aqui. Olha só. Olha que legal, pessoal.
A rede não só aprende a atribuir um número a cada número, como ela aprende todos os espaços intermediários de uma imagem a outra. Ela aprende a morfar de um número a outro. Olha que coisa incrível. A rede não só aprende os números, aprende a atribuir. E vejam, não está na sequência, e não precisa estar na sequência. Ela só precisa dizer que tem um número que corresponde a uma imagem. E no meio do caminho, ela faz uma imagem intermediária. E isso é importante porque vai ser importante para o exemplo das faces, lá na frente. Então, vê se vocês entendem direitinho. Ó. Olha que bacana. Aí o 4 vai se transformando no 6, vai se transformando no 0, entendeu? Se é usado, é exatamente. É isso aqui que é muito... Não isso aqui exatamente, mas esse princípio de interpolação que o pessoal usa para fazer deepfake, que o pessoal usa para fazer edição de imagem, não só de vídeo, mas de imagem também, tá certo? Por quê? Porque a rede, ela aqui não aprendeu só a fazer o paralelo de um número a outro, ela aprendeu mais do que isso. Ela aprendeu aquela estruturazinha que eu falei a vocês. Deixa eu voltar bem muito aqui, ó. Lembra dessa estrutura que eu mostrei a vocês aqui, ó? Ó. No espaço dessas imagens 28 e 28, cada númerozinho daquele é um pontinho aqui, ó. E o número 1 está num canto, o número 2 está no outro, mas tem alguma coisa no meio do caminho. Tem uma estrutura. E a rede aprende essa estrutura aí. Ela não só aprende a associar o número, a classificar, como ela aprende essa estrutura aí. Tranquilo? Ok, pessoal? Todo mundo acompanhando até aqui? Pronto, então vou passar para um outro exemplo. Vamos para outra demo agora, a outra aplicação. Ó. Essa aplicação, pessoal, é a aplicação de uma rede bem grande, tá certo? Uma rede chamada ResNet, que é uma rede zona desse jeito aqui, ó. É uma rede gigante, tá bom? Gigante. Então, essa rede, o que acontece? Ela é uma vantagem do TensorFlow, né, explicando um pouco mais, uma vantagem do TensorFlow é que ele, quando a gente treina a rede, a gente pode salvar a rede treinada e disponibilizá-la para outras pessoas. Aí foi o que eu fiz nessa demo agora que eu vou fazer para vocês. Eu baixei o modelo treinado, tá certo? E apenas fiz o programinha para rodar esse modelo treinado nas condições que eu preciso, colocando as minhas imagens, inclusive colocando na câmera. Vamos ver se eu consigo rodar aqui para vocês verem. Ó. Eu já rodei alguns exemplos, tá bom? Aqui, ó. Então, aqui, ó, apresentei essa imagem aqui, aí, aqui, ó, em ordem de probabilidade, a rede me disse, ó, backladder chair, que é exatamente esse tipo de cadeira. Coloquei uma foto minha aqui, ó, com a meninada aqui, ó, com filha, sobrinha, etc. Olha só, wading pool, plunge, que é mergulho, tá certo? Bathing tub, ou seja, a rede entendeu que tem água aqui, né? Que tem boia, tá certo? Que é uma piscina, ok? Isso é incrível. Só com os pixels da imagem a rede conseguir descrever essas coisas. Aí eu tirei uma foto aqui, ó, do meu robozinho, ó. Isso aqui é um robozinho que eu tenho aqui para enfeitar o meu desktop, né? Aí é o que a rede disse, ó. Automação, robô, golem. Como é que ela sabe que isso é um robô? Humanoide, mechanical man. Olha só. De onde a rede conseguiu dizer que é isso aí? Por quê? Essa rede, pessoal, ela foi treinada em milhares e milhares e milhares de imagens. E ela aprendeu a estrutura inerente das imagens. Essa aqui, inclusive, ó, essa rede, eu usei uma versão dela numa apresentação minha do Talento há muito tempo atrás e talvez até algum de vocês estejam nesse auditório. Isso aqui, ó, é o pessoal do Talento assistindo a palestra, quando não tinha Covid, né? Aí eu coloquei essa imagem, aí, ó, hall, assembly hall, lecture room, conference. Olha que coisa impressionante. A rede sabe que isso aí é um lugar onde tem muita gente. Tá certo? Depois vocês podem pegar a apresentação e tentar se achar aí, ó. Algum de vocês mais velhos é capaz de estarem aí ainda, viu? Aí, ó, alguns outros exemplos aqui, ó. Mandei uma foto aqui, ó. Essa aqui é uma foto que eu tirei da minha janela aqui, ó. Num dia que tava um arco-íris. Pá, na cara, ó. Arco-íris. Né? A rede encontrou o arco-íris. E uma coisa interessante, ó, que ela tá dizendo o seguinte, ó. O Water Sprout é como se fosse aquelas
aquelas bolinhas que formam, aquela nuvenzinha de água que forma quando a gente está com um jato d'água. Às vezes faz um arco-íris. A rede está chutando que de repente pode ser alguém com uma mangueira, né? Aí, tá certo? Tirei uma foto da minha filha dentro de uma caixa, ó, cat box, caixa de gato, né? Isso aqui parece uma caixa realmente, que é aquelas caixas que bota para gato, tá certo? Caixa, né, ó. Piniquinho de criança, ó. Vai estar confundindo aqui que a minha filha está fazendo xixi ou cocô, né? Então, a rede consegue dizer essas coisas só com a imagem, tá ok? E aí, mais alguns exemplos, tá certo? E um exemplo que eu acho interessante é esse aqui, ó. De uma imagem fake, tá certo? E aí a rede confunde um pouquinho. Mas aí ela diz coisas que fazem sentido, ó. Quack, quack. Veja que a probabilidade dessas são todas baixas, por quê? Porque ela não associou uma imagem completa, mas ela diz coisas que fazem sentido, tá certo? Até coisas muito difíceis, ela se confunde, ó, mas ela tem algum sentido em algumas que ela diz. Por exemplo, aqui são bonequinhos que eu imprimi em 3D, né? De um negócio que eu mesmo que desenhei. Então não tem isso aqui em canto nenhum, ou seja, a rede não tinha como ver a forma desses bonequinhos, né? Porque fui eu que fiz. Então não existe isso no mundo. Mas mesmo assim ela acha coisas como o wood grain, que é o solo aqui, tá certo? Coisas que fazem sentido ainda na imagem, ok? Então, eu vou tentar fazer um exemplo, aqui rodando em tempo real, dessa mesma rede, só que agora com a minha câmera. Vamos ver se vai dar certo aqui, ó. Aí tem que cruzar os dedos, porque esse aí demora um pouquinho. Mas enquanto tá rodando, deixa eu fazer aqui, deixa eu abrir aqui a câmera. Peraí. Aí eu vou precisar não só pegar, eu tenho que saber para onde eu estou apontando, porque o Meet não me permite ver onde eu estou fazendo. Mas deixa eu ver até a hora aqui, a gente tem quanto mais... tem quanto aí, Juliana? É até 8h25. 8h25. Pronto, acho que vai dar tempo da gente ver tudo aqui. Qualquer coisa eu dou mais uma acelerada aqui. Então deixa eu ver aqui. Estou vendo meu rosto aí, então daqui a pouco ele vai pegar a câmera. Isso aqui, esse tempo que ele está fazendo aqui, pessoal, é carregando. Essa rede, ela tem 4 bilhões de parâmetros. Então, é uma rede super gigante, tá certo? E eu vou tentar fazer para vocês aqui em tempo real. Eu vou tentar mostrar a vocês aqui rodando coisas com a câmera, ok? E aí demora uns 3 segundos para passar por esses parâmetros tudinho, né? Mas porque eu não estou usando a GPU. Então, um computador com GPU, esse processamento fica bem mais rápido, tá ok? Então, deixa eu ver aqui. Está carregando. Mas uma vez que ela carregar a rede, que ela tiver na memória, ela vai ficar mais rápida. Pronto, então, deixa eu ver aqui onde é que está a câmera. Deixa eu ver aqui. Deixa eu arrastar aqui a câmera aqui para a tela de vocês, que senão vocês não vão ver. Tá aqui. Pronto. Ó. Então, aqui é a imagem, tá certo? Ó, se eu olhar aqui para a câmera, ó, ela vai tentar dizer alguma coisa sobre mim aí, ó. Ó, Frank. Eu provavelmente pareço com alguém chamado Frank. Olha só que legal. Vou colocar aqui, ó. Aí vocês tentam dizer o que é isso aí. Olha só, a rede disse que era um relógio de bolso. Olha aí, um relógio de bolso. Vamos ver outra coisa aqui. Ver o que é que a rede vai dizer disso aqui. Olha aí, coffee mug. Outra coisa. Olha só, telefone. É um controle remoto, mas é normal, seu electronic device, né? Não é difícil de confundir isso aí com um telefone, né? Por quê? Porque tem botão, tem tela, tá certo? Então, vejam, isso aí, pessoal, tá rodando aqui no meu computador. Isso aí não é um negócio do outro mundo, tá certo?
É um negócio que, como eu falei, está no GitHub, vocês podem rodar isso aí. Vocês imaginam aí fazer Olha aí, ó. Michel disse, relógio de bolsa acertou, acertou junto com a rede, né? Olha aí. Ah, tá acertando mais do que eu. Às vezes ela acerta mais do que eu também. Às vezes eu coloco coisas que eu não sei o que danado é, pego uma imagem da internet e ela diz, né? Bom, vamos lá, vamos pegar mais um exemplo aqui agora. Esse exemplo agora é o seguinte. É um tipo de rede que chama redes, deixa eu ver o tempo aqui, 25, vixe Maria, vai dar tempo. Essa aqui é o último tipo de rede que eu vou dar 2 exemplos. Esse tipo de rede, pessoal, é o seguinte, eu vou explicar a vocês o que é as GANs, né? Essas redes neurais chamadas redes neurais GANs, que são, GAN é a sigla de Generative Adversarial Network. O que é isso? É uma arquitetura de redes neurais. Na verdade, são como se fossem 2 redes, a gente pode entender assim, tá certo? A gente tem uma rede que é a geradora, tá certo? E tem a rede que é a rede discriminadora. Deixa eu falar a vocês o que é cada uma dessas, tá bom? Essa rede geradora aqui, a entrada e saída dela é o quê? A entrada dela são números aleatórios. Isso mesmo, números aleatórios, né? Sei lá, 30 números aleatórios. 50 números aleatórios, 10 números aleatórios. Enfim, números aleatórios. Um vetor de números aleatórios, ok? A saída dela é uma imagem. É uma imagem. Ok? Aí essa imagem vai depender do que a gente quer treinar. Mas é uma imagem. Então essa rede, ela chama geradora. Ela gera imagens. Ela gera imagens. Tá ok? Ela gera imagens. Essa aqui é a discriminadora. A entrada dela é uma imagem e a saída dela é um rótulo que diz fake ou real. Real ou falsa. Tá certo? Ou seja, é uma imagem gerada ou é uma imagem de verdade. Tá ok? Então vocês estão percebendo que é como se uma rede fosse o contrário da outra. Essa aqui, ela gera imagens. E essa aqui é a inimiga dela. É a rede que é a dedo duro. É a que diz que se essa imagem foi gerada por essa daqui ou se ela é uma imagem verdadeira. Tá ok? Todo mundo ok, né? Entenderam o que é que essas 2 redes fazem? Aí o segredo aqui é o seguinte, a gente vai conectar, aí as setinhas aí estão conectando, de maneira que é o seguinte, como é que a gente vai treinar essas redes? Inicialmente, elas estão aleatórias, elas são completamente aleatórias, tá certo? Então, quando eu coloco um número aleatório aqui, essa rede, ela me gera um ruído qualquer aqui, uma coisa que não tem nada a ver. E essa aqui, mesmo que eu bote uma imagem real, ela diz qualquer coisa aqui, é real, é falsa, ela também é toda perdida no início, tá ok? Aí qual é o macete aqui? O macete é o seguinte, a genialidade do algoritmo é o seguinte, eu vou pegar, ora eu vou mostrar para essa rede uma imagem gerada, é quando essa chavezinha estiver para cá, e ora eu vou mostrar para ela uma imagem de verdade, é quando a chavezinha estiver para cá. Nesse caso aqui, exemplo de imagem de rosto. Ok? Pronto. Só isso. E aí é o seguinte, toda vida que ela errar, eu corrijo ambas as redes. Se ela errar, eu corrijo essa punindo ela. Dou uma porradinha nela. Opa, errou. E faço o contrário. Dou um prêmio para essa daqui. Ó, tu conseguiu fazer o cara errar. Quando essa aqui acertar, eu dou um docinho para essa aqui, né? O docinho é o delta W que eu falei, do backpropagation, né? Que nesse caso aqui não é propagation. Eu digo, ó, bom trabalho, acertou. E para essa aqui, eu dou uma porradinha nela. Ó, tá fraca, hein? O cara conseguiu saber que tu fez fake. E assim vai.
Roda isso por milhares e milhares e milhares de iterações. A cada iteração, essa aqui fica craque em saber que essa aqui está gerando, mas essa daqui fica craque em fazer essa aqui se enganar. Cada uma vai ficando melhor e melhor do que a outra, cada vez mais, como o Lucas está dizendo aí. Ó. Por isso que o nome é adversária. Redes generativas, porque ela gera, né? Adversária, porque elas estão competindo entre elas. Então, quanto mais tempo a gente deixar rodando o treinamento, melhor essa aqui vai ficando em gerar, porque melhor essa aqui vai ficando em detectar que ela gerou. Ok? Todo mundo entendeu, pessoal, aí o processo? Aí agora eu quero mostrar a vocês, antes de mostrar, aí você já deve ter agora sacado que aqueles rostos lá são uma rede dessa, né? Mas antes disso, eu quero mostrar uma rede que eu mesmo treinei, tá certo? E que é para mostrar, ilustrar esse negócio, que eu chamei de Gamoji. Olha que coisa legal. No lugar de aplicar uma face, que é um negócio que tem muito processamento, precisa de muita coisa, eu fiz o seguinte. Eu criei a minha rede generativa adversária e treinei com emoji. Então, o meu discriminador ficou craque em saber se a imagem que está aqui é um emoji de verdade. E essa daqui ficou craque em gerar emoji. Ok? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Ó, perfeito. Excelente pergunta. O Luiz Carlos está perguntando. Isso significa que a rede geradora pode criar uma imagem que faça sentido para nós no final do processo? Absolutamente sim. E mais ainda, como vocês vão ver no exemplo dos emojis, observem, essa rede discriminadora, pessoal, a gente faz o seguinte, de propósito, prestem bem atenção no que eu vou falar, ó, de propósito, a gente coloca ela sem ser muito potente. A rede discriminadora, a gente não faz ela tão grande. Por quê? Porque a gente força ela a pegar, a saber se é real ou não, por características peculiares da imagem, e não pela imagem em si. Por exemplo, no emoji, ela vai fazer o quê? Ela não vai decorar todos os emojis. Ela vai só checar. É redondinho, é amarelo, tem olhinho, tem boquinha, então é um emoji de verdade. E aí o que acontece é que essa daqui, a gente faz ela bem potente, porque ela vai criar coisas que são bolinhas amarelas com olhinhos e boquinhas, que não necessariamente existem no conjunto treinamento. Olha que coisa incrível! Incrível! Essa rede aprende a gerar emojis que não existem. Por quê? Porque o discriminador não está decorando os emojis que existem. O discriminador aprendeu aquela estruturazinha que eu falei no início. Faço questão de voltar aqui, ó. Ó. Esse discriminador, ele não está aprendendo os emojis, ele está aprendendo a estrutura por trás dos emojis. É esse negócio de ser redondo, mais ou menos amarelo, né? Ter olhinho, ter boquinha, às vezes o olho é assim, às vezes é assim. A rede aprende, o discriminador aprende a estrutura do emoji em si, tá certo? E aí, a rede geradora aproveita o fato desse negócio ter essa limitação e gera emoji à vontade aí, emojis que fazem sentido. E é claro que eu vou rodar aqui para vocês verem, não ia deixar vocês sem rodar essa daqui para brincar, e vocês vão poder baixar e brincar à vontade. Cadê? Vamos aqui, emoji, aqui, Gamoji. Vamos rodar aqui, e aí eu vou explicar a vocês o que é, que vocês estão vendo aqui, ó. Ó, vocês estão vendo aqui é o seguinte, esse emoji aqui, pessoal, ele é absolutamente gerado, tá bom? Ele é fake, ele não existe esse emoji aqui, tá certo? Aqui, ó, são os números aleatórios que eu falei para vocês, tá certo? Eu posso clicar aqui, aleatório, ó, pá, gerou um emoji. Ó, esse aí, a gente até pensa que ele existe, né? Mas se vocês prestarem atenção, o emoji do beijinho, a bochecha dele é um pouquinho mais vermelha. Mas veja, dá para enganar a rede discriminadora mesmo sem a bochecha estar vermelha, porque isso aqui é um emoji válido. Ele é redondinho, é amarelinho, tem os olhinhos e tem uma boquinha.
Não precisa ser vermelhinho a bochecha. Outro, ó. Olha essa aqui, ó. Um emoji que sorri com um negocinho na boca, ó. Não existe esse emoji com esse negocinho aqui na boca. Mas é um emoji válido, porque a rede discriminadora tem casos que ela pega emoji com alguma coisa na boca. Então, se a rede gerar alguma coisa com emoji com alguma coisa na boca, ela vai dizer, não, não é fake, não. Esse emoji está coerente. Né? E assim vai, ó. A gente gera vários emojis aí, ó. Ó, vocês viram que o emoji beijando sem o olho ser cortadinho, né, ó. O olho o triste com o olho ligeiramente cortado, né, ó. Esse aí às vezes ela gera um que meio que existe também, né, porque é normal, é um válido, né, ó. Outro, ó. Olha só que interessante. Gerou ele feliz, só que com a boca um pouquinho meio semi-aberta, ó. Esse emoji não existe, pessoal. Isso aqui não existe, é totalmente fabricado. Tá certo? Agora tem outra coisa, pessoal, que é muito interessante aqui na rede GAN, que é o seguinte, que eu vou voltar já para o programa. É que esses números aleatórios, como eu falei a vocês, isso aqui é o números que vão controlar a estrutura daquele espaçozinho que eu mostrei alguns slides lá na frente, né? Aqueles slides lá, aquela estruturazinha que eu mostrei a vocês, de pontinhos aqui, azuis, né? E de pontinhos vermelhos aqui, aquela estrutura, se a gente mexer e mudar um pouquinho esse valor para um lado ou para o outro, a gente mexe nessa estrutura só um pouquinho. Significa que a rede vai gerar, é como se esse número aqui, ó, fosse uma espécie de DNA digital desse emoji. Esse emoji, ele é representado por esse número, esses 8 números. É o DNA digital dele. Se eu mudar esse aqui um pouquinho, eu só mudo isso aqui um pouquinho. Então, olha só que bacana. Se a gente mexer aqui a barrinha, presta atenção no que vai acontecer com o emoji, ó. Olha só mudou a boquinha. Eu posso fazer ele passar de um sorriso para um beijinho, suavemente, sem mexer em olho, sem mexer em nada. Olha que coisa massa. Olha só. Se eu mexesse aqui, olha só o olho, olha o olho lá, ó. Olha o olho lá, ó. Passando suavemente de um olho com sobrancelha para o olho cortadinho. Né? Mexendo a outra, ó. Olha aí, ó. Faz um beijinho também com o olho cortado. Aí tem uma dessas aqui, ó, que, ó, olha só, o olho. Move só o olho, olha só. Por quê? Porque pequenas alterações nesse espaço, chama espaço latente, tem que obrigatoriamente dar alterações pequenas na imagem de saída. Ó. E assim a gente meio que sai fabricando emoji aqui, ó. Ok? Aí se a gente quiser outra, a gente gera aleatoriamente e sai mexendo para ver o que acontece, ó. Ó. De uma triste para uma feliz. Olha só. É como se aqui fosse o DNA da felicidade, ó. Tá feliz, tá triste. E a mudança é suave, ó. Ele não tá triste e de repente fica feliz, não, ó. Tem hora aqui que ele fica meio sério, ó. E aí fica triste. Tranquilo, pessoal? Ok, todo mundo? Bom, então agora chegou a hora, né, de mostrar a vocês o que acontece, né, quando a gente treina isso aqui com faces, tá certo? Quando a gente treina agora com faces de verdade, tá certo? De verdade. Agora eu vou precisar executar aqui um outro programa, então me dê aqui uns 2 minutinhos, porque agora tem que rodar. Esse não tem jeito. Esse aqui é pesado. Esse treinamento não fui eu que fiz, tá bom, pessoal? Essa rede geradora aqui é uma rede geradora potente, chama StyleGAN, tá certo? Foi uma rede treinada pela própria NVIDIA, tá certo? Não fui eu que treinei. Essa rede, ela é bastante pesada. O treinamento dela leva semanas em GPU. Então, não fui eu que treinei, tá certo? Só que eu já baixei ela treinada e apenas fiz o meu programinha de interface. Para quê? Para passar por discriminador, para passar pelo gerador e gerar imagens. Que é o que eu vou tentar. Deixa eu pegar aqui. Eu vou ter que fazer aqui pequenininho.
Primeiro deixa eu rodar aqui, porque eu tenho que rodar numa outra máquina que tenha GPU, tá certo? Essa máquina que eu estou aqui é uma máquina melhor. Então, eu vou rodar e vou pegar a janela e tentar transportar ela aqui para baixo. Vamos ver se dá certo aqui. Eu vou botar aqui. Pronto. Deu certo. Agora precisa dar certo o tamanho dela. Deixa eu vir para cá. Vocês estão vendo aí? Estão vendo ainda não, eu acho, né? Tenho que arrastar mais para baixo aqui. Peraí. Eu tenho que diminuir o tamanho, eu acho. Mas vai dar certo. Agora, olha só. O que é que eu fiz aqui, ó? Essa Style Gun, pessoal, essa Style Gun, ela tem esse espaço latente dela. O do emoji tinha quanto? Tinha 8, o DNA digital do emoji eram 8, né? 8 números aleatórios, tá certo? Essa aqui são 512. Então, eu tenho 512 números aleatórios aqui, que são como se fosse o DNA digital da imagem que vai gerar. E essa rede, a NVIDIA treinou ela em uma base de dados gigantesca do Flickr, que tinha só rosto de pessoas. Então, vocês olham aqui, ó, só tem rosto de pessoas reais, né? Foram rostos de pessoas reais. Só que aí a rede fez o que eu acabei de dizer a vocês. O discriminador não é tão potente, então o que o discriminador aprende é o quê? É pegar, saber se tem um certo formato meio arredondado, com cor de pele, clara ou escura, com 2 olhos, né? Com uma boca, uma bordazinha fazendo o nariz. E aí essa rede aqui, que ela é muito potente, ela diz, então eu vou enrolar esse cara aí, eu vou gerar rostos que tenham 2 olhos, etc, etc, porque eu sei que é isso que o discriminador quer. E como é que ela sabe? Porque foi treinada junta, tá certo? Então o que eu fiz aqui foi o seguinte, eu baixei essa rede treinada, né, lá da NVIDIA, fiz aqui um programinha para gerar uma barrinha de rolagem para cada vetor latente, para cada número latente aqui. Aqui tem 512 barrinhas, ó, eu estou navegando por elas aqui, ó. Enfim, tem 512 barrinhas. Essas barrinhas, né? Deixa eu ver se eu consigo baixar um pouquinho aqui para acessar os botões. Eu posso mudar cada uma delas, mas eu posso gerar pessoas aleatoriamente aqui, ó. Olha só. Nenhuma dessas pessoas existe, tá, pessoal? Nenhuma, olha só. Esse cara aqui, ó, esse menino não existe. Essa menina não existe. Esse cara não existe. Isso aí é gerado automaticamente pelo esse espaço latente aqui, ó. Tá certo? Ó, se vocês veem, quando eu clico random, as barrinhas mudam um pouquinho, cada uma, ó. Tá certo? Olha só. Ó, o que é interessante é o seguinte, vejam só. Esse cara não existe. Mas veja, ele tem uma barba por fazer, ele tá sorrindo, o cabelo dele é coerente. Olha que coisa impressionante. E ele não existe. A rede pegou esses números aqui e gerou essa imagem de maneira que o discriminador olha isso e faz. Isso aí é uma pessoa. É real. Porque tem uma boca, a boca tem os dentes, né? As orelhas estão no lugar correto. Tá certo? Inclusive o fundo, ó, é completamente aleatório. O discriminador, ele não liga muito pro fundo. Então, vocês olharem aqui, ó, em geral, os fundos são coisas meio psicodélicas. Assim. Aqui e acolá aparece grama, aparece alguma coisa que faz sentido. Mas, em geral, ó, são coisas meio psicodélicas aí. Né? Por quê? Porque o fundo, sim, é completamente aleatório. Então, a gente vai ver aí, ó, olha só, aqui parece que tem algum tecido. E o que é interessante é que, às vezes, no rosto das pessoas, né, tinha outra pessoa coladinha com ela. E o Flickr cortou. Aí olha que interessante. Tipos de gerações interessantes, ó. A rede, ela não consegue, a rede discriminadora, ela não consegue distinguir a posição da bola do olho, ó. Por quê? Porque provavelmente algumas pessoas eram vesgas no treinamento. Então é comum aparecer pessoas vesgas. Olha aquela coisa interessante, ó. A rede gera pessoas vesgas. Às vezes a rede coloca objetos. Por exemplo, ó, a rede decidiu colocar um microfone aqui. Olha que interessante.
Por quê? Porque provavelmente no conjunto de treinamento, algumas fotos foram tiradas de pessoas que estavam falando no microfone. Provavelmente, um cara com óculos não tinha nenhuma no microfone, mas um cara com óculos pode estar falando no microfone, é uma imagem correta. E às vezes, ó, aparece o sujeito vizinho aqui, ó. Ok? Por quê? Porque algumas fotos tinha. Isso aqui não invalida aparecer esse cara aqui, e mesmo que ele seja, vê se esse cara tem meio esquisito, né? Ó. A distância da boca para os olhos dele tá meio esquisita. Porque a rede não quer saber de gerar uma pessoa perfeita aqui, ela quer saber de gerar uma pessoa perfeita aqui, que é onde o conjunto de treinamento foca. Outra coisa interessante, às vezes o cara tá virado para o lado esquerdo, às vezes tá virado para o lado direito. Ok? Então, ó, se eu continuar gerando aleatório aqui, né? Vocês vão ver, ó, que, ó, deixa eu ver se eu gero algum interessante. Ó, aqui, ó, tá aparecendo até que o cara tá com fundo meio desfocado de um parque aí, ó. Ó, apareceu ali, ó, um companheiro aqui, ó. Ó como ficou deformado, ó. Né? Esse companheiro aqui ficou deformado. Por quê? Porque esse cara aqui é um cara completamente coerente. Tá certo? Então, ó, é muito incrível. Nenhuma dessas pessoas existe, pessoal. Nenhuma existe. A chance de eu gerar uma imagem que é exatamente uma imagem do conjunto de treinamento é muito pequena, porque são 512 números. Tá certo? Tá? Está gerando em real time. Real time total. Total. Isso aqui, ó, eu tô apertando e gerando em tempo real. Bom, vamos agora para o impressionante? Vamos agora ver o que é mais impressionante aqui, ó. Eu falei a vocês que o emoji, se eu mudar um pouquinho o DNA, vai mudar totalmente? Não. Então, olha só a matemática que acontece quando a gente muda um pouquinho um dos DNAs de uma pessoa. Olha só, pessoal. Está em tempo real, tá vendo? Tempo real, pessoal. Olha só. Faz crescer cabelo, faz mudar a cor do olho. Aí tem um aqui que coloca óculos. Olha esse aqui, ó. Vira a pessoa de um lado para o outro. Olha que coisa. Muda de sexo masculino para feminino, etc. Olha só. Faz sorrir, fecha a boca, ó. Abriu a boca, fechou a boca. Aí olha só. Ó, quase botou um óculos. Olha só, olha, botou um óculos. Ó, botou um óculos. Olha só que legal. Olha só. O óculos vai aparecendo. Ele não chega e bum, aparece. Ele começa com um óculos fininho, ó. Depois vai ficando um óculos mais grosso. Aí às vezes o óculos fica fumê, né? Fica óculos de sol, tá certo? Por quê? Porque o espaço tem que manter aquela estrutura, pessoal. Aquele diagramazinho dos pontinhos azuis e vermelhos é muito importante. Porque significa que os rostos... Sim, mais ainda, essas imagens são de alta resolução, tá, pessoal? Elas são 1024 por 1024. Aqui eu botei 256 por 256 para facilitar, para poder desenhar rápido. Mas a rede é muito poderosa. Essa Style Gun. Ok? Tranquilo todo mundo? Isso, manipulação genética. Eu estou manipulando literalmente o código genético digital da pessoa. Tá ok, pessoal? Bom, tem uma outra coisa que é sobre esse espaço aqui, tá certo? É sobre esse espaço aqui. Esse espaço ele tem uma estrutura. Infelizmente, não dá tempo da gente ver aqui. Seria uma aula toda só sobre a Style Gun, de explorar esse espaço aqui. Fazendo contas que a gente aprende em álgebra linear para descobrir nesse espaço vetores, por exemplo, que tiram e colocam óculos da mesma pessoa, que viram de um lado e do outro a mesma pessoa, que mudam uma pessoa de sexo masculino para feminino, mantendo a característica física da pessoa. Mas isso aí é um assunto para uma outra aula, fica para cena dos próximos capítulos, ok? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Espero que tenham gostado, tá certo? Eu sou muito empolgado, eu acho isso incrível, espero que vocês achem também. Um computador
gerar imagens desse tipo, mudando, é uma coisa impressionante. Para mim, a área mais fantástica do conhecimento é machine learning, não tem dúvida. Beleza? Então, fico por aqui. Talvez ainda dê aí, não sei se dá tempo de fazer algumas perguntas ou conversar alguma coisa. Mas, outra coisa, pessoal, isso aqui é formalmente essa aula, né, e tal, mas se vocês quiserem, vocês é só pedirem. Eu posso marcar um dia de tarde e junta aí quem quiser e a gente pode conversar sobre isso para vocês perguntarem à vontade, sem ter tempo, sem uma apresentação formal, só para vocês tirarem dúvida, curiosidade, tá certo? Quem quiser saber mais sobre o TensorFlow, sobre o código, tá certo? Fiquem à vontade. Para mim é um prazer, tá certo? Eu adoro esse tipo de assunto. Para mim tudo isso para mim é uma grande brincadeira, uma grande diversão. Beleza? Então espero que tenham gostado e Juliana, veja aí se tem mais tempo aí para pergunta, como é que tá? Pronto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que tem uma pergunta de Lucas. Deixa eu ver aqui. Agora eu posso voltar aqui para o chat. Tá aqui. Mas se gera aleatório, ela pode criar alguma que existe. Sim, pode. Só que isso é tão difícil de acontecer que a gente praticamente, eu estou dizendo aqui com vocês com certeza que cada vez que eu cliquei ali, ele não existia a pessoa. Porque é muito difícil de acontecer, né, de gerar um exatamente. O emoji ainda dá para gerar, porque são muito pouquinhos emojis, né? Então o espaço é de 8 só, dimensões, então aqui e acolá ele gera um emoji. Mas uma foto dessa com espaço de 512 é muito, mas muito difícil. Deixa eu ver o que mais. Professor, aí o pessoal está querendo mais uma aula sobre machine learning, todo mundo aí apaixonado pela temática. Prazer. Pronto, estou agora ganhei meu dia. A gente pode fazer assim, a gente não precisa fazer uma aula. Eu posso ficar uma tarde disponível com vocês, a gente marca um meet, aí vocês entram, e aí a gente conversa, e eu posso mostrar outras coisas e tal, né? Pronto, na próxima terça eu ia até falar com eles. Sim, gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta, tá? Podem ir colocando. Mas como já são 8h23, eu já vou organizar aqui o final da aula, tá? Com o professor Alan. Na próxima terça, dia 1º, a gente não vai ter aula. A nossa aula do dia 1º, que vai ser Criatividade e Inovação, com a professora Isabel e eu, ficou para o dia 8 de dezembro, tá certo? Então, assim, na próxima terça, vocês não teriam essa aula. Não sei como é que tá os horários do professor Alan, se quiser, assim, a gente pode marcar até um pouco mais cedo. Posso sim. Pronto. Então, assim, a gente pode ver um horário, eu não sei como é que tá os horários de vocês à tarde, né, professor? Porque eu acho que para o senhor é melhor à tarde, né? Para mim, deixa eu ver, é terça, né? Isso, dia 1º. Eu vou até ver o calendário aqui, mas eu tenho quase certeza que a terça da semana que vem eu não devo ter nada à tarde. Porque normalmente tem reunião, mas... Peraí. Inclusive, meu calendário é bem pouquinho craudiado, né? Mas é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Tem ou não. Pronto, então assim, tem esse horário de 6h45, mas se você quiser mais cedo, a gente pode marcar mais cedo para terminar mais cedo. Você é quem manda. Pronto, aí faça uma enquete depois aí, talvez no WhatsApp, um horário que o pessoal queira. Para mim, mais cedo é melhor. Se puder ser à tarde, de tarde mesmo, tipo, sei lá, 2 horas, 3 horas, melhor ainda, porque a gente fica com um negócio, um tempo mais, aí umas 2 horas para conversar e tal. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso, numa situação dessa, eu posso abrir o código de cada um desses e explicar o código. A linha lá, o TensorFlow, pessoal, é assim, um mini tutorial de TensorFlow, para vocês aprenderem a fazer isso. Alguma outra coisa que não seja de machine learning, né? Por exemplo, como fazer essas janelinhas, né? E como fazer um programa com interface. Ou seja, os assuntos que são de borda, né? Também que no final das contas a gente usa. Vocês que sabem, depois tem de combinar o horário, para mim isso é um prazer imenso. Eu vou fazer o seguinte, eu coloco uma enquetezinha lá no Cigarra, vocês respondem, tá certo, gente? Aí a gente vê o quórum, né, professor? Aí eu passo para você e a gente organiza. Pronto, massa, perfeito.
Então, gente, professor Alan, se quiser se despedir, concluir a aula, para a Pronto. gente, mais Então, uma vez, um grande quero sim. Não, eu quero agradecer vocês pela paciência de me ouvir, tá certo? O Talento Metro, como sempre, sem dúvida nenhuma o melhor programa da UFRN, eu acho que do Brasil. Vocês são privilegiados, pessoal. Olha, esse trabalho aí que Isabel, Juliana fazem é show de bola, tá certo? Aproveitem muito isso aí, pessoal. É uma pérola isso aí que vocês têm. Para mim é uma satisfação imensa. Muitíssimo obrigado pelo convite, Juliana, Isabel. E para a meninada aí, obrigado por ter paciência de escutar. Adoro esse tema. Então, para mim é sempre um prazer. Beleza? E aí podemos nos ver terça-feira. Eu fico aguardando aí vocês marcarem. Pronto. Para a gente também, né? É um grande prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Também a turma do BTI, que também está com a gente nessas aulas, né? Nesses seminários da terça. Está sendo bem legal essa interação. Então é isso, pessoal. A gente vai se falando então no CIGA. Dia 1º, então, próxima terça não vai ter aula, tá certo? Nossa aula de criatividade e inovação vai ficar para o dia 8 de dezembro, tá certo? Quem perdeu algum seminário, pode mandar uma mensagem para mim no privado, que aí a gente se organiza, tá certo? Pode mandar por e-mail, tá bom? Pronto. Então, beleza, pessoal. Boa noite e até a próxima ou até uma conversa aí no WhatsApp. Eu tô lá no grupo, tá bom? Quem quiser. Vou colocar aqui o meu canal no YouTube, meu blog e tal. Vou copiar o link lá daqui a pouco no WhatsApp, beleza? Então, até mais. Tchau para todos. E aí, Juliana, depois me manda o link da gravação, beleza? Pronto, pode sim, pode deixar. Valeu. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite.